Boa noite, doutora Tatiana Magalhães. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com você, com a turma, com todo o grupo. Dizer também que é uma honra receber o convite e acreditarem que nós podemos, de alguma maneira, contribuir com o diálogo. Então, eu fico muito satisfeito e virei tantas vezes for convocado para falar e também para aprender, né? Eu acho que a cada diálogo, né, pelo menos eu tenho essa sensação, que eu saio sempre muito engrandecido com a aula, talvez muito mais do que em relação às pessoas que me escutam, né? Então fica aqui meu registro, né, meu carinho e, sobretudo, meu respeito pelo trabalho que você desenvolve, doutora Tatiana Magalhães. Isso. Por mim, sem nenhum problema, né? Sem problema algum, viu? Bom que tem um alcance maior, né, das ideias. Então, eu sugeri, né, como tema, sem prejuízo de repente, alguém pedir para desviar e tratar de outro tema correlato, eu sugeri o tema mais abrangente do processo penal, que são as articulações da teoria do direito com o direito processual penal, partindo da concepção de que antes de ser processo penal é direito, e antes de ser direito é um campo do conhecimento humano sujeito a uma abordagem que pode ser a abordagem teórica. E eu passei a acreditar que esses aspectos teóricos podem ser muito úteis à advocacia criminal. E, nesse sentido, esses aspectos teóricos são um eixo comum do direito penal, do processo penal, do direito como um todo, e que pode dar um distintivo para quem atue, né? Então, o que, seria a teoria do direito no processo penal? A primeira coisa que eu posso colocar assim como algo diferente, ou, na verdade, muito antigo, e que às vezes pode ser esquecida, é a relação entre vigência e validade, que são eixos que você pode depreender dos primeiros artigos do Código de Processo Penal, quando se diz, por exemplo, que a lei se aplica imediatamente, a lei processual penal. E aí eu preciso distinguir quando a lei é genuinamente processual penal ou quando ela tem alguns elementos de direito penal também, que aí a aplicação não vai ser imediata. A doutrina geralmente coloca a atividade como aquele efeito próprio do dispositivo de processo penal, a retroatividade e a ultraatividade como elementos que fazem parte da legislação de natureza híbrida, como é o caso do famoso artigo 366 do Código de Processo Penal, que trata da citação por edital e da possibilidade de suspensão da prescrição e do processo. Lei híbrida, que você vai ter aplicação imediata, ou teria aplicação imediata da parte que seria genuinamente processual penal, e aplicação irretroativa do aspecto que diz respeito ao direito penal, que seria a suspensão da prescrição com prejuízo ao imputado, né? Entenderam que esse dispositivo deve ser aplicado em bloco e prevaleceu a ideia de que nós deveríamos aplicar, fazer incidir a regra da irretroatividade como um todo, sem beneficiar, porque lei híbrida, quanto ao aspecto processual de suspensão do processo,
aqueles casos que tenham acontecido anteriormente à lei. Né? Então, esse é um exemplo de dispositivo que demonstra a fertilidade, a importância de se distinguir validade de vigência. Então, vamos falar primeiro da vigência. Eu costumo dizer que a vigência tem relação com a demarcação temporal dentro da qual há a operatividade dos efeitos da norma penal. Então, nesse sentido, uma norma está vigente, apesar de revogada. Vou explicar. Embora uma lei esteja revogada, ela pode ter, por força desse aspecto de natureza híbrida, a força para reger fatos futuros. Então, por exemplo, quando nós alteramos a progressão de regime para pior, como aconteceu com as modificações mais recentes da Lei de Execução Penal, a legislação anterior, embora revogada, tem força para reger a conduta do juiz, dos demais aplicadores da pena, para os casos que tenham ocorrido anteriormente à modificação da Lei de Execução Penal. Isso seria propriamente vigência. Né? A vigência, se você for para uma aproximação mais imediata, ela não vai ser bem a demarcação temporal dentro da qual se opera o efeito de uma norma jurídica, seja ela uma norma que esteja dentro do sistema de validade do sistema, seja ela uma norma já suprimida por força de uma revogação. Ela tem a ver com a operatividade dentro dos marcos iniciais e finais dentro da qual opera efeitos. Mas ela é, sobretudo, uma regra, uma disposição que tem força para reger comportamentos futuros. Essa é a ideia de vigência. Então, já li livros que o autor critica porque o jurista não sabe distinguir vigência de validade. Mas o livro não esclareceu, pelo menos na minha ótica, época que eu li, a distinção de uma maneira mais precisa. Isso porque a validade ela tem uma outra perspectiva, embora sejam institutos próximos, porque institutos de teoria do direito, e institutos que fazem parte ali da composição dos primeiros artigos do Código de Processo Penal, né? São artigos riquíssimos que têm uma relação forte com as normas de introdução ao direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil, hoje lei de introdução às normas gerais do direito brasileiro. Validade é uma relação de pertencimento. Né? A gente diz que a norma é válida quando ela tem relação com o sistema. E o sistema aqui é diferente de ordenamento jurídico. Né? Aqui deu uma travada, mas estão me ouvindo legal, né? O sistema tem uma distinção, a depender da ótica que você adota, de ordenamento jurídico. Vamos lá. O ordenamento jurídico seria o conjunto, o histórico, cronológico, das regras de direito positivo. Então, ordenamento jurídico, direito positivo, enunciados da legislação. Se você pega, por exemplo, o Código de Processo Penal com as normas revogadas e com as normas em vigor até hoje, lá taxado, tudo isso é ordenamento jurídico. Então, o ordenamento jurídico tem uma ideia de estado bruto da matéria que o jurista interpreta. Se você for dar uma ampliação maior, o ordenamento jurídico brasileiro se tornou um dos mais complicados hoje, né, porque a gente tem enunciados de súmulas, teses jurídicas, né, teses jurídicas fixadas em rito de recursos repetitivos, teses jurídicas fixadas em sede de repercussão geral de recurso extraordinário, né? Nós temos teses jurídicas fixadas pelos órgãos colegiados e que acabam vinculando esses próprios órgãos aos seus próprios precedentes. Então, todo esse conjunto de disposições, de dispositivos, e que tem força para reger e que foram produzidas de acordo com as regras, fazem parte do que nós chamamos de ordem jurídica, ordenamento jurídico, ou direito positivo. Mas o sistema é muito mais sofisticado do que isso, e o sistema envolve um elemento subjetivo muito forte, que é a pessoa que aplica esse ordenamento jurídico. Nós dizem que cada juiz tem uma cabeça, né? E é interessante a gente perceber o ponto de vista do outro, né?
Uma coisa sou eu como observador do sistema enquanto doutrina, e outra coisa sou eu como aplicador do direito, como membro, por exemplo, de um órgão do Poder Judiciário, em que eu estou vinculado a essas disposições que hoje regem condutas futuras dos seus próprios membros. Ficou bem complicado, porque você, como membro de um órgão colegiado, ou você, como membro de um órgão subalterno, você não pode simplesmente ignorar, de acordo com as regras hoje do Código de Processo Penal, parágrafo 2º do artigo 315, lá do Código de Processo Civil, artigo 489, você não pode ignorar os enunciados do ordenamento jurídico que estão ali dispostos, né, postos no direito positivo, no direito escrito. Né? Então, você precisa, se for se afastar desses dispositivos, você precisa dar uma justificação suficiente, né, uma justificativa suficiente e se sujeitar às disposições de controle. Então, sistema, se você fala em validade, validade tem relação com o sistema. Né? Vigência, você tem relação com os dois aspectos, quanto do ordenamento jurídico, quanto do sistema. Do ordenamento jurídico, quando você percebe que existem regras que foram revogadas expressamente. Revogações expressas estão na ordem jurídica. No sistema, quando nós estamos nos referindo à interpretação, são as disposições de revogação tácita. Eu entendo revogada, a professora Tatiane entende de outra maneira, que não está revogada, está no sistema. Né? E o sistema é sempre interpretação. E o sistema é como se fosse um sistema novo a cada dia. Então, cada dispositivo que você insere, né, você bate um novo retrato do sistema. É por isso que o sistema é sincrônico. E de hoje nós temos um sistema que precisamos compreender no horizonte de hoje. Enquanto o ordenamento jurídico é diacrônico, ele é histórico. Ele sai puxando lá disposições que praticamente elas não estão mais não tem mais aplicação. Né? Então o tribunal tal diz, olha, inclusive aquela regra está revogada. Aí se refere a um dispositivo do Código de Processo Penal, e temos vários desses, né, que estão revogados, mas não estão revogados no plano do ordenamento jurídico. A revogação que o tribunal se refere é a revogação tácita. Né? Aí você para de aplicar a regra. O tribunal, digamos, o STJ, deixou de aplicar essa regra e você considera que essa disposição ela não tem mais importância para o sistema. Ocorre que, passados, por exemplo, 10 anos, vem o próprio STJ e diz, olha, inclusive aquela regra não está revogada. Espera aí. Ela não está revogada no ordenamento jurídico. E, de repente, uma outra pessoa percebe algum sentido para aquele dispositivo na órbita do sistema. Né? Então, observe que é bem mais complicado você trabalhar com revogação tácita, você trabalha com 3 eixos, né? Uma norma antiga, está no ordenamento jurídico, uma norma nova, supostamente incompatível com o ordenamento jurídico, e a interpretação que você forma. Revogação tácita. Já a revogação expressa é mais simples. Está revogado o artigo X e some do texto de direito positivo, pelo menos daquele texto que está hoje, embora se você for perceber de maneira diacrônica, ele continua lá. Do ponto de vista da ordem jurídica, da enunciação. Né? Então, sob o ponto de vista da ordem jurídica, se a gente for ser rigoroso, não é bem correto dizer artigo 366 com a redação dada pela lei de 96. Né? A gente fala assim por questões práticas. Mas o 366 antigo continua lá no ordenamento jurídico. E temos um 366 novo, introduzido pela Lei 9.271 de 96. Né? Os dois dispositivos. E tanto isso é verdade que você vai aplicar o dispositivo antigo para os homicídios que tenham acontecido, por exemplo, acontecido em 95, um homicídio com o 95 aplica a regra antiga, ela continua lá, dispositivo, né? Vai aplicar a regra antiga. Né? E essa aplicação vai demonstrar que ela ainda tem força para reger eventos futuros. Eis a vigência, com toda a sua expressão, né? Do ponto de vista do ordenamento jurídico, histórico, ela continua lá, né? Os dois dispositivos, por isso que eu falei, olha, não é bem correto que o 366 seja com a redação da lei tal. Na verdade, a gente tem a lei tal, que revogou o 366 antigo, que estabeleceu uma nova disposição, revogação expressa. Né? Enquanto no sistema, eu bato um retrato, né, sincrônico, aqui e agora,
E o sistema, sobretudo, como um eixo de interpretação que tem como fonte o ordenamento jurídico, o sistema jurídico. E é dentro desse sistema que tem a validade. Aí eu vou para o conceito de validade. Validade é, sobretudo, relação de pertencimento. Se você for trabalhar com o Kelsen, né, acho que Kelsen ainda é o maior de todos, né? Kelsen, ele assegurou uma espécie de obra de arte, e acho que, com todas as vezes, né, que quem reclama do Kelsen, a maioria que critica, eu acho que não leu bem o Kelsen. Se leu, leu muito uma vez só, né, ou não compreendeu bem o texto, ou, ou não leu e critica, né? Acabou caindo no. Vamos criticar o Kelsen. Mas o Kelsen diz o seguinte: olha, a norma, para ser válida, ela precisa seguir as normas de regência. Então é interessante isso, você está dizendo, porque a ordem jurídica ela segue o que a gente chama de autopoiese, que é um conceito que a gente estuda na biologia, né? A Maturana é da biologia, e depois, com base nesses elementos, aí alguns sociólogos estudaram a autopoiese. Pode ser autopoiese quando, por exemplo, um corpo produz células dentro da sua própria codificação. Então, o meu organismo eu envelheço de acordo com as regras do meu genótipo, né? Fenótipo eu posso alterar, eu posso fazer uma cirurgia plástica, eu posso usar uma maquiagem. Fenótipo eu posso mudar, mas o genótipo continua lá. Então eu vou apresentando mutações de acordo com a minha codificação genética. Isso é autopoiese. Mas se eu faço alguns procedimentos que alteram esse modo de produção celular, ou por um problema de saúde qualquer, isso é alopoiese. Então, um sistema jurídico, um sistema social como um todo, o próprio sistema de linguagem humana, ele tem regras que explicam como ela se forma. A gente estuda isso, por exemplo, quando estuda gramática, né? A gente não mistura os eixos de linguagem de um idioma com o outro, principalmente aqueles idiomas que são muito distantes um do outro. Pode ter até a fonte lá na origem, mas eles seguem regras próprias. E são essas regras que permitem a derivação delas todas. Então, no direito é assim também. O direito ele prevê como as normas são produzidas, né? E é dessa maneira que a gente assegura ao ordenamento jurídico e, por consequência, ao sistema uma coerência própria, né? Então, a gente vê muito pessoal reclamar, aqui é civil law, lá é common law. A gente vê essa reclamação que é muito dita, mas pouco compreendida. E por que pouco compreendida? Porque muitas das vezes nós inserimos elementos que não estavam originalmente no nosso ordenamento jurídico. Eu me refiro às súmulas vinculantes, né? Eu tenho um texto, dissertação no mestrado, tem até na internet, efeito vinculante, concretização de direito. Eu escrevi ali pelos idos de 2007 a 2008. Seja um livrinho. E na época eu dizia sobre as súmulas vinculantes e sobre as súmulas comuns que nós procuramos soluções paliativas para fazer face a uma avalanche de processos, né? E geralmente são soluções paliativas aplaudidas por todos, porque faz a coisa girar. Então, o tribunal precisa julgar rápido a causa. O advogado precisa ver a causa que ajuizou sendo objeto de resposta do judiciário, até para dar uma satisfação à pessoa que ele assiste, né? E todos aplaudem quando vem uma solução dessa natureza. É a súmula vinculante, são as teses jurídicas, né, fixadas em temas. O pessoal gosta de criar padrões novos para aplicações futuras. Observem que são novas fontes, né? Então, um amigo que disse, Osmar, agora resolveu tudo daquele tema, porque o tribunal fixou várias teses jurídicas. Eu fui pegar o tema, eram 2 páginas de tema, para solver uma controvérsia realmente complicada. Mas são 2 páginas de tese jurídica sobre o tema. Eu pensei, isso a pessoa tem que interpretar, né? E aí você vai ter novos desdobramentos de entendimento, novas fontes jurídicas. Eu
eu comentei o Código de Processo Penal, né, os vídeos aí que eu coloquei no YouTube, o Código de Processo Penal todinho, você recomenda. Aí, eu disse, aqui em casa eu dizia, olha, eu acabar a aula hoje em 1 hora, e nada de eu acabar, todo mundo irritado porque a aula não acabava, né? Um artigo, como é que eu não consigo acabar em 1 hora? E tinha, igual aula de biologia, né? Sai desdobrando, item tal, e não acaba, né? Um artigo. E quando você, então, para resolver um problema, você escreve 2 páginas, eu acho que para comentar isso é mais complicado ainda, né? Mais complicado. Então, esse texto, que foi dissertação do mestrado, foi muito criticado por alguns amigos e por outros bastante aplaudido. Entre eles, quem me aplaudiu foi o orientador, que é o professor lá da Bahia, o Edivaldo Brito. Ele disse, olha, você parece que está escrevendo contra os interesses, né, dos próprios órgãos forenses, né? Mas não era bem essa a ideia. Eu creio que quando a gente escreve dessa forma, é porque a gente gosta do judiciário e quer que ele funcione melhor. Gosta do Ministério Público e quer que ele funcione melhor. Gosta da polícia e quer que ela também trabalhe melhor. Porque você critica, crítica construtiva, né? Não a crítica de você destruir, mas a crítica construtiva. Então, esses elementos paliativos, eles acabam trazendo uma novidade para a autopoiese, criando a alopoiese, que vem de fora. E pode ser algo parecido com o câncer, né, no corpo humano. Porque você vai ter ali, paralelamente, 2 eixos de produção de normas. Um que é a norma que nós conhecemos, da nossa tradição romano-germânica, civil law ou continental law. Realmente, o direito germânico, romano-germânico, esse nosso elemento de tradição humana, ele pensa da seguinte maneira: o direito é, sobretudo, um instrumento estimulante para interferir na conduta humana. Né? Então, por exemplo, se eu trabalho dentro do eixo da civil law, nós confiamos na nossa experiência humana, construímos dispositivos que servem para conferir uma previsibilidade, uma segurança. Você não vai assegurar que o futuro vai ser assim, mas você quer expectativas futuras. Aí eu posso pensar numa nova lei processual penal que resolva os casos práticos, né? As novas leis que procurem disciplinar, por exemplo, a prova digital, as leis que tracem os limites gerais de teoria do direito para o julgamento dos recursos. O problema da nulidade, eu posso sugerir que ela venha para o início do processo, porque do início do Código de Processo Penal, é interessante que o nosso código colocou nulidade de recursos num balaio só, né? Então, quando fala de eixo de controle, coloca lá no final, das nulidades e dos recursos em geral. E a nulidade com o título lá solto. Mas observem que nulidade é um elemento de controle diferente dos recursos. A nulidade é um instrumento que visa religar os direitos ofendidos relacionados às garantias. Então, toda vez que você ofende o direito e afeta a garantia, eis a nulidade. Você usa o instituto para recobrar e recuperar o que foi perdido. Já o recurso, ou a ação autônoma de impugnação, é uma garantia, mas ela é, sobretudo, um instrumento do instrumento. Ela é o meio, dentro do qual você pode inserir a nulidade. Você pode inserir outras questões de mérito, né? Então, a nulidade deveria vir para o início, né? Temos de teoria geral, pensamos, né? Então, nós temos norma aí, a norma está no âmbito do sistema. O artigo está no ordenamento jurídico, eu voltando para aquela distinção entre ordenamento e sistema. Mas a norma, sobretudo, é o pensamento que eu faço do ordenamento jurídico. E o pensamento relacionado a interferir na conduta humana. Então, eu quero norma para interferir na conduta do juiz para que ele possa ser objeto de controle, para que suas decisões possam ser controláveis. Eu nunca vou conseguir segurar na mão do judiciário. Decisões arbitrárias podem acontecer, mas aquele parâmetro de controle é importante para que eu possa recorrer e possa demonstrar ao órgão, ao órgão superior, que houve um equívoco, que eu desejo controlá-lo. Então, existe ali parâmetros de controle das decisões do juiz, que vão me garantir não o futuro, posso perder, mas prevêem a possibilidade de expectativas futuras, né? Possibilidade de expectativas futuras, controle de expectativas futuras. Eis a norma. Esse é o sistema romano-germânico. Veja, pessoal, como é diferente do sistema de common law. E aqui eu aprendi isso, sobretudo lendo um livro de introdução ao direito.
se chama Introdução à Análise do Direito, Carlos Santiago Nino. Esse argentino morreu aos 50 anos, ele morreu muito jovem, mas deixou uma obra fabulosa. Ele era radicado nos Estados Unidos ou tinha uma grande influência lá na Europa. Aos 50 anos já era um gigante. E as primeiras 100 páginas do livro ajudam bastante a você fazer essa distinção. Porque ele vai mostrar que no eixo da common law, você não tem bem norma. Eles são céticos, geralmente. O ceticismo é aquela dúvida que você coloca em relação às normas. Então, ele não trabalha com categoria normativa. Ele trabalha com soluções pragmáticas e realistas. Então, por exemplo, se for para o direito norte-americano, direito não vai ser bem um dispositivo de lei. Direitos serão as soluções dadas pelos tribunais. Então, o realismo se relaciona com o pragmatismo, e o pragmatismo, ele, sobretudo, ele quer dar resultados úteis. Então, tem relação com o utilitarismo. Resultados úteis são respostas econômicas, respostas eficientes, respostas com menor custo, e respostas que não precisam seguir o percurso da norma. Então, você pode decidir de maneira diferente, e aquele vai ser o caso concreto que pode, eventualmente, regular as situações futuras. Não é norma. Eles são céticos quanto a isso. É como se aqui o direito é o que deve ser para o futuro. Lá é o direito que é, conforme os tribunais dizem. Então, se vocês perceberem como eles resolvem as situações práticas, vocês vão ver o grande abismo que é, ou pelo menos a inversão de procedimento, de algo que se vale do precedente, de algo que se vale da categoria normativa. Aí a gente acaba misturando isso tudo e puxa o precedente de lá sem alguns cuidados. Né? O precedente de lá, uma coisa é certa. Se eu não concordo com o sistema pragmático realista, eu não posso tirar um mérito que efetivamente eles têm. Eles fundamentam, sabe? Depois, primeiro decide, depois fundamento, mas fundamento. Então, vocês não vão encontrar decisões que não sejam decisões bem amarradas. Né? Então, tem um livro que é o de Benjamin Cardoso, Natureza Jurídica do Processo Judicial. É um ministro já falecido da Suprema Corte Americana, muito antigo, né? Fininho, dá para ler no fim de semana, mas vocês vão perceber o cuidado que eles tinham para fundamentar. Pode até ser uma decisão aparentemente arbitrária, né? Mas, no final das contas, a metodologia para chamar algo de precedente não é essa que a gente usa para servir de fonte para a resolução de casos futuros. E aí nós vamos ter algumas questões práticas e vocês vão perceber o que é ser um observador e o que é ser um participante do sistema. O observador do sistema é você, doutrina. O participante do sistema é você, órgão. Né? Então, até estava pensando hoje, pensando sozinho, né? Isso, geralmente a gente exige que o juiz, para ser juiz, exerça pelo menos a função de advogado, de promotor anteriormente, né? Então, alguns dizem, todo juiz deveria ser advogado. Né? Aí, talvez, todo advogado devesse ser juiz um dia, para perceber a diferença também de posição. Né? De fato, quando você se torna um membro do tribunal, você vai perceber que você não vai poder, se você quiser que a coisa funcione, né? Não vai poder ser egoísta, né? Para fazer prevalecer só sua posição sempre. O ordenamento jurídico prevê rédeas para você se curvar à posição dominante. Né? Uma posição dominante que não é mais autopoese, aí mistura com alopoese, mistura com o que é precedente, que não é bem precedente, né? E a gente precisa lidar com isso. Então, de repente, você discorda da posição e você é órgão. E que você precisa, por exemplo, deliberar ali monocraticamente, porque já foi pacificada essa questão em uma das turmas do STJ, do STF, né? Foi pacificado e você ficou vencido e você não pode ficar questionando, pelo menos à luz desse dispositivo, dessas disposições que nós temos hoje, né? Nós estamos inseridos como participantes do sistema, observador, participante. Como participante, então, quem for advogado, estiver no papel do advogado, tem que fustigar o equívoco daquele órgão enquanto ente monocrático que está submetido às disposições regimentais do CBP e do CPP para tentar mudar o posicionamento. Né? E aí nós percebemos algumas dificuldades práticas que nós temos aí na relação entre o direito processual penal e os conceitos de teoria do direito. Né? É como se a teoria do direito estivesse sendo engolida por várias questões. Por exemplo, quando nós estamos diante
de elementos digitais, rapidez, velocidade, as coisas parecem que têm acontecido muito no automático, né? E cada vez mais, por exemplo, se eu for tratar de elementos de prova, a prova digital é bem diferente de uma prova física. Cadeia de prova digital é uma forçada de barra à luz do direito positivo da gente, né? O direito positivo da gente trata da cadeia de prova do vestígio. O vestígio entendido como elemento físico, visível ou latente, mas o digital parece que não está ali. Salvo o melhor juízo, eu acho que não está ali. E o digital, sobretudo, ele se baseia em um elemento desconhecido, que é o virtual, a linguagem vulgar, né, o virtual, e construído muitas vezes por programas, por softwares, e que ninguém sabe o que é. E se você for perceber aí os aspectos de certificação da verdade por elementos digitais, a gente está usando tudo por analogia em relação ao físico. Mas os elementos digitais têm uma distância muito grande entre o que é o código-fonte, gerador da imagem, e a própria imagem. Hoje a gente não está muito preocupado com a certificação da autenticação de documentos, de elementos quaisquer que estejam nos autos eletrônicos. Mas é muito curioso isso, porque antigamente sequer um agravo de instrumento era conhecido quando uma peça não estava autenticada. Não sei se vocês alcançaram isso. Mas uma vez eu alcancei o julgamento de um agravo de instrumento possível, em que faltou autenticação em uma das páginas, na frente da página. A autenticação feita foi no verso. E o que foi dito pelo tribunal é que a autenticação no verso nada autentica, só na frente. Hoje, os documentos eletrônicos são acostados aos autos, ninguém duvida deles. Eu acho muito interessante isso. Um volume avassalador de processos, né? E ninguém duvida nem manda apresentar os originais. Se eventualmente a doutora Tatiana, que está na labuta, tiver visto alguém apresentar os originais ou ser questionado quanto a isso, pode dizer também a sua experiência, né? Mas não deixa de ser muito curioso, especialmente entre a distância entre o código-fonte e a apresentação da imagem do documento. Dizem que quem tiver acesso ao código-fonte, ele pode alterar o conteúdo do documento PDF, ou o conteúdo de uma foto, algo que os elementos de IA já têm demonstrado, né, o potencial de criar imagens muito parecidas, quase que indistintas. Então, a teoria do direito dentro desse elemento digital, o dígito está entre o físico e o interativo, é como se a gente não acomodar que tem construído de direito a essas realidades novas, a gente vai extinguir o direito. Vai virar todo mundo TI, né? Todo mundo TI. Técnico de informática vai saber tudo, porque se eu deixar de usar a inteligência humana para me substituir por robôs, na prática nós vamos ter, talvez em um futuro próximo, a negativa do próprio direito. Então, aqui vem as primeiras conclusões, né, na fala que eu estou aqui colocando sempre de uma maneira muito provisória para vocês, né, da necessidade de nós reconstruirmos ou reavivarmos os conceitos de teoria do direito. E os conceitos de teoria do direito que tenham como ênfase a nossa tradição normativa. Dentro desse eixo, me parece que ao invés de nós trazermos mais conceitos, especialmente eu me refiro aos estrangeirismos, né, ou às metáforas, por exemplo, falam nulidade algibeira, né, como se fosse uma coisa nova. Não é. A ideia de nulidade de algibeira que foi mencionada, de uma forma pejorativa, a nulidade, é quanto às alegações tardias da nulidade no processo. E a alegação tardia de nulidade sempre foi objeto de preocupação dos tribunais por causa da gestão de processos. No entanto, os tribunais, antes de se preocuparem com a nulidade tardia, devem lembrar que o artigo 251 prevê que a nulidade é objeto de fiscalização do próprio Judiciário e do Ministério Público, no artigo 127 da Constituição da República. Né? Então, não me parece ser um dever da parte de controlar esse problema. Mas observem que é um termo novo, uma terminologia que, embora seja algo antigo, né? Eu encontrei esse nome algibeira em livros de livro infantil, daqueles craques, né, de português que falavam de maneira mais rebuscada. Tradução de Olavo Bilac, né, uma tradução daqueles clássicos, né,
da literatura. Aí ele fala em algibeira como se fosse um pequeno bolso, onde você guarda economias, né? Eu lembro daquelas pessoas mais idosas, né? Como meu avô, até, me deu pedia dinheiro, ele tirava lá organizadinho o dinheiro, papai botava de volta, então você esquece o dinheiro e fica uma pequena economia ali, então como se fosse carta na manga para você alegar depois, chamando de nulidade de algibeira, né? Mas a gente precisa, sobretudo, organizar a casa. Quantas palavras nós temos no ordenamento jurídico hoje, né? O nosso ordenamento jurídico é rico em normas, né? Também acho que o Código do Processo Penal, por mais anacrônico que possa se apresentar, principalmente com disposições que não têm mais relação com a realidade, né? Eu creio que o jurista ele tem que dar algum sentido útil a eles a esses dispositivos dentro do quadro do ordenamento jurídico. O que é que eu quero dizer com isso? É que eu acho que nós devemos repelir toda e qualquer construção normativa que tenha como parâmetro só a cabeça de alguém, sob a suposição de que aquela pessoa ela é dona da verdade ou tem um entendimento mais prudente, pode até ter, mas nós precisamos de texto que autorize produções futuras. Então, o Código de Processo Penal é péssimo, né? Ou está todo retalhado com novas reformas, mas é o que temos. Então, lá temos o título das nulidades, né? O título 1 do livro 3, das nulidades. São 10 artigos com alguns parágrafos e incisos, um texto extremamente difícil e meticuloso, né? Das nulidades. Mas eu consigo extrair algumas interpretações garantidoras dele. O que me parece que não é correto é a gente deixar de lado o texto e interpretar cada um como bem entende, né? Então, o ordenamento jurídico ele precisa de ter uma utilidade, né, para esse eixo de interpretação. E por isso que eu falei em arrumar a casa. Arrumar a casa é no seguinte sentido, né? Essa expressão metafórica, ela tem o sentido de nós começarmos a ter cuidado com, às vezes, com os estrangeirismos, né? Teorias novas, né? Inglês, muito inglês, que o pessoal gosta do inglês assim de uma maneira impressionante, né? Foi inglês, dá tudo certo, né? Basta colocar uma expressão em inglês, está tudo ok. O francês, o pessoal coloca. Eu acho que o português é muito difícil para a gente, sabe? Para interpretar e cuidar. Então, arrumar a casa é você escalonar o ordenamento jurídico e transformá-lo em um sistema jurídico consistente, né? Um sistema jurídico mais firme. Então, por exemplo, nós temos lá na nulidade, eu falo da nulidade porque se trata de um tema de teoria do direito, é interessante que a nulidade está no processo civil, está no processo penal, está no direito civil, está no direito tributário, né? A nulidade está em todo canto. A nulidade enquanto negação, né? Deixa eu mexer com a cabeça da gente hoje aqui. Tem um livro que é do Torquato Castro, né? É um livro Pragmática das Nulidades. É um ênfase mais no direito civil, mas ele puxa um aspecto da lógica, que é o aspecto da lógica, a lógica descritiva, a lógica do plano do ser. Não é a lógica do plano deve ser, a lógica do plano do ser. Aí ele vai confrontar com as nulidades. Então, dentro da lógica, ele fala de dois modos que você pode afirmar algo. Ou você afirma algo afirmando positivamente, ou você afirma algo negando. Em poucas palavras, ou é algo afirmativo em relação à verdade. Aquilo aconteceu, é afirmativo. Ou é algo negativo, aquilo não aconteceu. Aí, na lógica, vocês vão encontrar aí, se vocês pesquisarem, você vai ter... É isso mesmo, o livro, professora Tatiana. E o Torquato Castro eu não conheço pessoalmente, mas a notícia que eu tenho é que ele é genial, né? Torquato Castro. Professor da Universidade de Pernambuco. Eu não sei se ele ainda está lecionando na Universidade de Pernambuco. Torquato Castro Júnior. Tem o Torquato Castro, que, se eu não me engano, é o genitor dele, que também era um jurista civilista. Fala modus ponens e modus tollens. O modus ponens é a afirmação. O modus tollens é a negação. Mas a nulidade, no direito, ela não estaria nem na afirmação nem na negação. O que é a nulidade? A nulidade, por exemplo, se você for trabalhar com a nulidade fato, a nulidade enquanto desconformidade com aquilo que está previsto, prescrito afirmativamente, deve ser feita assim. Ela é, segundo Torquato Castro, um modo invertido, né, uma forma invertida
do modus ponens. Então, toda vez que se inverter a afirmação, é porque eu tenho a nulidade de fato enquanto defeito. E daquele eixo defeituoso, daquele aspecto antecedente defeituoso, eu vou aplicar as correlatas consequências. Eu posso cortar a validade, a relação de pertença, validade enquanto relação de pertença, invalidando o ato, tornando-o sem efeito. Aquele jargão, torna sem efeito o ato, é invalidado. Torna sem efeito o ato, né? Bem simples, né? Chama o feito à ordem para tornar sem efeito o ato. Quem gostava de usar essa expressão era Pontes de Miranda, né? Tudo que foi feito com defeito não deveria ter sido feito, por isso deve ser desfeito. Aí o Pontes de Miranda trabalha dentro do plano da realidade, com o trocadilho de palavras, para explicar algo que é bem simples, que é o tornar sem efeito. Tornar sem efeito o ato, que é invalidar. O que é invalidar? É você romper a relação de validade com o sistema X, por exemplo. Então, eu produzo o ato e produzo um ato absurdo no processo. Eu já vi assim, quando eu exercia a função de promotor, tinha eu soube de decisões, né, do judiciário que eram uma linha só. Né? Então, a deficiência de fundamentação, por exemplo, decreta a prisão é absurdo, né? Sem fundamentação. O Ministério Público opinava pela liberdade, eles colocavam assim, indefiro, decreta a prisão. Né? Muito simples, né? Então, um ato desse, ele tem déficit de validade. Déficit. Déficit de validade quer dizer que o liame de validade existe, está válido, porque foi inserido dentro do sistema. Mas é como se ele tivesse ali, quando a gente produz alguma coisa assim no sistema de internet, às vezes fica meio opaco, né? Fica meio fraquinho, né? Como se tivesse ainda por produzir o efeito completo. Esse seria o déficit de validade, eu tentando explicar aqui em termos jurídicos. E aí, ou você confirma a validade, convalida, ou você suprime a validade, você invalida. Mas é sempre necessário um novo ato para você fazer paralisar o ato defeituoso. Ninguém vai chegar na porta do juiz para dizer você fez errado. Eu não conheço ninguém que fez isso, com um juiz que proferiu uma decisão absurda, né? Muito difícil, né? Chegar, bater na porta dele, ó, seu juiz, corrija aqui que está errado, tá mal feito aqui. Vai tu, eu mesmo não vou. Geralmente, todo mundo tem um certo receio de apontar o equívoco. E, enquanto isso, o ato está produzindo efeitos. Então, ele precisa de um novo ato, um dizer de alguém a respeito, né? Para que confirme a validade ou suprima a validade. Aí, eis as categorias, convalidação e invalidação, que decorre da nulidade de fato. Essas categorias, invalidação, convalidação, fazem parte da nulidade de consequência. Tudo é nulidade em sentido amplo, né? Nulidade enquanto aquele eixo, aquele elo de ligação que tem o objetivo de relacionar um direito fundante a um direito fundado. Ou melhor, uma garantia a algo do direito positivo. Então, tem vício de citação. O vício de citação, que está lá no inciso 3 do artigo 564, ele diz respeito à necessidade de se recobrar a garantia da ampla defesa do contraditório. Né? Por isso que nulidade não deve ser entendido como algo pejorativo. Né? Muito pelo contrário, é uma categoria que precisa ser avivada e precisa ser lembrada, né? Assim, como categoria de teoria do direito, como uma forma de relacionar o processo penal com a teoria do direito para tornar o processo penal algo jurídico, né? Normativo. Os aspectos de psicologia, de sociologia, filosofia, que mais? Criminologia, são importantíssimos para você compreender o aspecto antecedente e aplicar a tese jurídica. Ou seja, a aplicação da tese jurídica, que é a invalidação, convalidação, saneamento, quando você invalida e faz um novo ato, aplicação de consequências jurídicas, é esse distintivo que dá a nós a qualidade de juristas. E os outros eixos, eles são importantes para que você não trabalhe só com direito, né? Dizem que era o Pontes de Miranda que dizia que quem só direito sabe, nem direito sabe, né? Mas parece que não é só ele. Muita gente dizia isso antes, sabe? Ou seja, como se fosse necessária você ter uma leitura de outros elementos para você compreender melhor o aspecto antecedente. Saber ler, né? Teve um discurso, se eu não estou enganado, foi do desembargador já aposentado, Fernando da Costa Torinho Neto, né? Que não é o Torinho Filho jurista, é sobrinho dele, Fernando da Costa Torinho Neto. O discurso foi de recepção dos juízes federais da primeira região. Ele disse que o juiz precisa ser honesto, saber um pouco de direito, mas, sobretudo, saber ler. Porque se você não conseguir compreender bem o aspecto antecedente, você vai ter
você provavelmente vai se equivocar na aplicação da tese, que é o mais importante da nossa profissão, a aplicação da tese jurídica, né? De definir bem a categoria e aplicar a providência corretiva, né? E é esse aspecto que dá toda a qualidade, né, para quem vai desenvolver, né, o, desenvolver os conceitos jurídicos. Aí outra coisa aqui, a professora Tatiana está com vocês, está treinando, pronto, é treinar, gente. Eu acho que nada vem sem treino, sabe? O, o treinamento, por exemplo, essa linguagem que eu estou mencionando, um dia foi difícil para mim, né? E eu comecei a perceber que esses conceitos geralmente é fácil a pessoa fugir deles, né? Por exemplo, vocês vão rememorar na faculdade de vocês, se quando chegou a hora de estudar nulidade na cadeira de processo penal, o professor falou mais rápido dela, ou mais devagar, se aprofundou como aprofunda quando trata de prisão, ou quando trata dos conceitos da ação penal, ou se passou rápido pela nulidade. Aí você confronta também os manuais de direito, né? Quando trata de nulidade, trata em poucas páginas, ou trata de uma maneira tão segura como trata das outras categorias psicológicas de processo penal, né? Aí tem até um amigo que diz, mas não, parece que o pessoal dá um pulo, né? Não passa pelo assunto, né, de teoria do direito como seria um assunto central para você ter uma maior consistência, né? E vai talvez dar uma potência muito maior nos outros assuntos do processo penal também, né? E também evitar que a gente seja engolido pelos outros campos do conhecimento humano. Então, quando eu mencionei a questão de organizar a casa, né? Não só a informática preocupa, pelo menos dentro do meu ponto de vista. Mas, por exemplo, quando se fala análise econômica do direito, na prática é para negar o direito, né? Salvo o melhor juízo. Porque se você coloca análise econômica do direito, é como se você subordinasse a norma aos aspectos econômicos, né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, direito digital, é como se o digital viesse primeiro e o direito viesse depois, né? Quando a gente sai mesclando, por exemplo, eu vou estudar direito tributário e eu coloco o direito tributário misturado com finanças, é como se o aspecto financeiro viesse antes das regras que tutelam você contra o abuso do fisco, né? Então, também quando eu trabalho, por exemplo, com os aspectos sociológicos, se eu não tiver cuidado, eu vou colocar o aspecto sociológico no aspecto da tese jurídica. E eu não vou estar estudando direito, vou estar estudando sociologia. Ou não vou estar estudando direito processual penal, vou estar estudando criminologia. Observem bem, a sociologia, a criminologia, a filosofia, todas elas são imensamente importantes para você compreender, para você aprender a ler o aspecto antecedente, para perceber, por exemplo, a nulidade de fato, para perceber um defeito processual. Mas a consequência jurídica, ela é sobretudo normativa, né? Ela é sobretudo aquilo que está previsto na ordem jurídica, no ordenamento jurídico, enquanto enunciado aprovado pelo Estado. Naturalmente, o contributo daquele que vai aplicar o direito, né? Então, gente, o que é que eu quero, assim, para finalizar essa minha exposição? Acho que eu já estou, talvez, cansando vocês, não é esse o objetivo, mas eu acho que é arrumar bem a cabeça com esses conceitos e a gente saber o que a gente está lidando. Igual o médico que sabe operar um bisturi, né? Igual um mestre de obras que sabe diferenciar cada um dos instrumentos que tem por objetivo fazer medidas e usa aquele que é adequado para a sua atividade. Assim também o jurista precisa saber se ele está trabalhando com aspectos filosóficos e com aspectos psicológicos, e qual o objetivo disso. Então, eu estou, por exemplo, dentro da órbita dos objetos naturais, por exemplo, ou se ele está trabalhando com um aspecto essencialmente normativo, que está dentro aí da órbita dos objetos culturais, né? Ou ainda, se ele está no campo com interseção com aspectos da common law,
que leva em consideração objetos ideais ou metafísicos, intuitivos. Então, a forma de você distinguir, saber distinguir, talvez, né? Fundamental para a nossa mente, né? A gente tem que saber imaginar, é importantíssimo imaginar. A gente tem que saber memorizar, né? Tem que perceber as nossas sensações, e aí essas ciências propedêuticas e não jurídicas são importantíssimas para você conseguir perceber pela sua visão, audição, fato, tato, tudo, né? Mas, sobretudo, tem que saber relacionar esses conhecimentos, relacionar e aplicá-los, né? Aplicá-los e saber. Então, o momento também de você, por exemplo, você vai fazer um júri, você saber convencer o seu auditório, né? Que é um auditório de leigos, né? Saber exportar, se está diante de um auditório de técnicos, saber usar a norma jurídica, né? E creio também, aqui para finalizar realmente, professora Tatiana, confiar no direito, sabe? Nunca desistir do direito. E sempre entender que ele tem essa capacidade transformadora, estimulante, tal qual quando você grita fogo e alguém se afasta do fogo. O direito ele tem um potencial fantástico, fabuloso, e a gente precisa manusear o nosso direito, treinar. Né? Eu treino, ainda hoje eu treino, eu faço uma leitura diária, né? E às vezes a leitura ela ela pode até não estar no âmbito da prioridade quando eu estou atualizando os livros, né? Que senão não termino, mas a leitura diária ela aquece você e vai tornando você hábil a ter sensibilidade com o que você está manuseando, percepção, né? Percepção. Tudo na vida, né? O sujeito vai nadar, ele fica lá com os dedos tentando, como se estivesse querendo agarrar a água, né? Poxa, como é que é possível? Isso é impossível de fazer, né? Ele fica tentando ali tocar e pegar melhor e conseguir uma impulsão melhor. Assim também no material que a gente trabalha, que é um material muitas das vezes invisibilizado, né? Porque é difícil trabalhar com direito, muito difícil trabalhar com direito. Mas também, depois que você começa a ter domínio dele, fica muito prazeroso também, né? Eu lembro de um vídeo, vocês encontram esse vídeo na internet, do profissional se queixando do direito, dizendo que quem estuda direito é um profissional mais raso, né? E mais profunda quem estuda sociologia e os outros campos do saber. Eu só atribuo, quando a pessoa tem essa conclusão, porque ele ainda não chegou lá para conhecer direito. Direito é, sobretudo, trabalhar com conduta humana. Direito é conduta em interferência intersubjetiva que tem propósito proporcionar uma melhor adaptação social. Nada mais difícil. Dificílimo. Basta você abrir um livro de teoria de parte geral do Código Penal. Então, o amigo que deixou de fazer medicina para fazer direito porque não teve tempo de estudar, alguma coisa assim, né? Eu acho que ele ainda não tinha conseguido perceber quanto o direito é difícil e creio que muito mais, assim, às vezes, né? Não quero dizer que o direito é melhor que a medicina ou vice-versa, mas trabalhar com conduta humana, regulá-la e dirimir os espaços de ambiguidade é muito difícil. E para isso a gente precisa treinar e se preparar, né? Aí eu vou encerrando, professora Tatiana, eu queria dizer que estou muito grato, né, pela possibilidade de ser ouvido, né, deixar registrado aí para futuras reflexões, sempre com muito respeito às opiniões divergentes, né, e também disposto a modificar. Obrigado. Ok, obrigado, doutora Tatiane. Boa noite a todos. Boa noite em especial ao professor
Osmar, né, dizer inicialmente, professor, do prazer que é tê-lo hoje aqui conosco. Eu pedi a palavra, na verdade, levantei a mão, mas para enaltecer a sua fala, assim, eu confesso que acho que momentos como esse de discussão aquecem o coração, assim, mostram que existe ainda uma luz, né, assim, no fim do túnel, porque eu não sei qual a sua opinião, claro, mas eu penso, professor, que atualmente a gente vive num momento de desinstitucionalização do saber, do direito. Né? Aquilo que o professor Lênio Streck, até em alguns artigos, chama de negacionismo epistêmico, em que muitas vezes conceitos filosóficos, jurídicos, epistemológicos, eles são relegados assim, com base em discussões mais simplórias, né? E e eu acho que o resultado disso é um pouco daquilo que foi a sua fala, né? O resultado disso é o fato de nós muitas vezes buscarmos reducionismos, né, a institutos que são muito mais complexos do que aquilo que do que de fato são, e isso faz com que a gente muitas vezes acredite que as soluções estão em importações acríticas a institutos norte-americanos, do Common Law, por exemplo, ou de outras matrizes que não necessariamente correspondem à matriz brasileira com as suas especificidades e as suas particularidades. Então, eu acho que, mais uma vez, momentos e discussões como essa reacendem uma chama. Eu estou um pouco nessa saga aí da pós-graduação, no mestrado, buscando justamente, né, essa trajetória acadêmica, e eu acredito muito nessa ideia, nessa busca pelo saber, no constante aperfeiçoamento. E eu acho, inclusive, até aproveitando aqui o gancho, que isso só reafirma o propósito da academia, né, doutora Tatiane, que é realmente buscar, como a doutora Tatiane colocou, alinhar a teoria e a prática. A gente muitas vezes fala em teoria, prática, mas muitas vezes esquece daquilo que é fundamental, que é a pedra angular, né? Que é o que dá suporte a tudo isso, que é uma boa teoria. Então, momentos como esse, eu acho que, mais uma vez, mostram aí que a academia tem esse propósito de fato. Eu fico muito. Não, quero ficar muito grato, dizer que estou muito grato também pelas observações aqui do Dr. Samir. Obrigado. Concordo. A pergunta é muito bacana, viu? Tem um livro do Niklas Luhmann, Introdução à Teoria dos Sistemas. É interessante que a complexidade é uma forma de simplificar. Naturalmente, que eu percebi aqui que a preocupação é maior, né, dela, com a complexidade, né? Mas qual que é a ideia de um sistema? É ter uma articulação sofisticada, requintada, com o objetivo de reduzir a complexidade da realidade. Então, quando a gente coloca, por exemplo, um ordenamento jurídico com, com regras bem elaboradas, ela tem um objetivo catalisador e transfigurador da realidade para o plano normativo. Então, aí alguns dizem, vamos simplificar para dificultar. Vamos tornar complexo para facilitar. Aqui eu acabei lembrando da ideia que hoje tem sido divulgada de linguagem simples, né? Linguagem simples. Não sei a simplicidade que querem inserir, né? Porque no direito, quem trabalha com direito de ler as sentenças são advogados, né? Promotores. Geralmente a sentença não é para parte, né? Muito menos no nosso âmbito criminal. Muitas pessoas não têm a condição de ler uma decisão, por mais simples que seja, talvez
não seja apropriado que ela interprete, porque é difícil interpretar mesmo, né? Até hoje é difícil para todos nós interpretarmos, né? Bem difícil. Então, a linguagem simples, eu não sei se ela tem proposta aqui, estou no plano da suposição, mas seria para facilitar a formatação por meio de inteligência artificial, eu não sei. Até o próprio Streck, que foi citado pelo Samir, diz que a linguagem simples transformou o direito em um brechó, né, ou algo assim. Ele faz uma crítica muito bem humorada. Quando eu li esse texto, eu até me diverti com ele, né? O Streck, ele tem um tom de ironia explicando, né? Mas a simplicidade realmente às vezes dificulta, porque, por exemplo, você não vai ter regulado adequadamente os comportamentos futuros em uma execução penal, né? Ou a simplicidade de resolver embargos de declaração que não resolvem e que postergam a solução para o juiz de primeiro grau. Então, Leone, o ordenamento jurídico ele vai ter sempre um problema de complexidade no seguinte sentido, porque você vai estar ali com legislação revogada em vigor, né, um histórico da legislação, e vai demandar um intérprete mais autorizado a sanar essas dificuldades. O que eu acho que talvez você tenha pensado é quando o ordenamento jurídico ele é mal redigido. Aí nós vamos precisar de um esforço muito maior de quem vai transformar essas disposições brutas, enunciativas em normas, né? E realmente, por exemplo, o esforço para interpretar o título das unidades é um esforço grande que nós fazemos, né? O próprio código, com disposições ali de influências diversas, é difícil dar aula de processo penal, bastante difícil, né? Aqui quem já leciona processo penal já deve saber o que eu estou dizendo, não é fácil. E principalmente quando nós temos uma multiplicidade de fontes, né? Então, essa complexidade, ela realmente não simplifica, né? Essa não é a complexidade que nós esperamos de um sistema. A complexidade, a alta complexidade do sistema, ela visa simplificar a realidade como redutor da complexidade humana, porque se nós fôssemos regular todas as condutas humanas, seria quase que impossível, né? Então, nós estabelecemos sínteses, desprezamos particularidades, estabelecemos padrões mais sintéticos que sirvam para casos futuros, ainda que esses casos se distinguam entre si, né? Ainda que, às vezes, o preço a se pagar da simplicidade, da simplificação de um padrão, ainda que complexo, mas uma simplificação de um padrão para colocar uma régua em tratar os casos diferentes como casos iguais, possa causar uma injustiça do ponto de vista concreto, né? É o preço a se pagar. Quando nós, por exemplo, lei seca, né? No âmbito penal. A lei seca ela estabeleceu que não é permitido que se ingira a bebida alcoólica. Mudou muito, né? Porque antigamente você, para dirigir, você poderia beber desde que não estivesse embriagado. Poderia beber desde que você não segurasse o volante com a mão só, né? Ou seja, não era a maior preocupação se a pessoa tivesse ingerido um pouco de álcool. Não poderia dirigir de maneira normal. Mas o legislador mais recente achou que dentro dessa sociedade complexa, né, com múltiplos acidentes de trânsito, um trânsito muito mais complicado, né, muito mais difícil, um dos maiores problemas humanos hoje é o trânsito. Espera aí, vamos proibir totalmente qualquer gota de álcool, pelo menos aqui no nosso país, enquanto se dirige, né? Ainda que isso possa significar uma injustiça muito grande para alguns, né, que bebem pouquíssimo, que bebem uma única vez por mês, reunidos em um restaurante no fim de semana, a pessoa idosa, não, tirou o meu prazer de tomar um gole de vinho no meu almoço, né? Pode estar sendo injusto com aquele e pode estar sendo absolutamente injusto com o outro, que com esse mesmo gole provoca um acidente, fica com desvios de comportamento, né? Mas é um preço a se pagar. Nós estabelecemos um padrão, uma síntese, não deixa de ser complexo, mas visa reduzir a complexidade. Então, é interessante, você dificulta para simplificar. E quando você simplifica demais,
talvez isso se desdobre em problemas futuros, né? Então, o legislar não é uma coisa fácil. Aí, vindo mais assim, de maneira concreta para a sua pergunta, o que eu acho que hoje, o maior problema hoje, eu não posso dizer que seja o maior, mas acho que vai ser um problema em um futuro próximo, é a quantidade de temas da jurisprudência vinculante, né? Porque aí você vai ter fonte para todo tipo de gosto. E quando nós temos sobreposições normativas com fontes que procurem regular todos os detalhes, isso não é um ordenamento jurídico complexo que visa simplificar. Isso é uma falta de metodologia que vai simplesmente autorizar você fazer tudo, né? Eu criticava dessa maneira a Lei 2.403, que estabeleceu os limites para a prisão. Foi tanta coisa que se colocou ali para prisão, você pode prender, aplicar medida cautelar, deixar mais ou menos. Né? Então, se perde aquela ideia de imperatividade do ordenamento jurídico. A imperatividade ela não obriga o aplicador, mas ela é um constrangimento dogmático. Ela não compele obrigatoriamente a você escrever daquela maneira, mas ela é um constrangimento dogmático. Se você se desviar, controla. Mas quando a legislação ela traz uma série de disposições que você consegue regular todos os fatos e dar uma justificativa para ele, simplesmente se vai poder fazer tudo. E nós não vamos ter ordem jurídica, né? Então, é técnica, né? Técnica na hora de redigir, né? Hoje, eu acho, não vamos fixar uma tese, né? Vamos fixar a tese jurídica. Isso é um problema para a gente, porque as teses têm essa pretensão de vinculatividade, e às vezes nós já temos normas que tratam daquele assunto de uma maneira mais sintética e que visa propiciar a aplicação de acordo com o caso concreto, né? Muito bem, um prazer, prazer. Vamos lá, o pragmatismo jurídico, né? O, o Robert Hort é um dos principais, né? Já é falecido, Robert Hort, Rorty, sobre pragmatismo. Uma outra autora, que essa aí é mais contemporânea, é a Susan Hack, que trata do pragmatismo e ela trata do raciocínio probabilístico. Quem gosta de trabalhar com prova, né? Quem trabalhava com Susan Hack, e que eu aprendi com ele, foi o professor Geraldo Prado. O professor trabalha, eu acho que ele trabalha ainda, né? Diz que é uma parceira da universidade. É o Hort, é. E a outra é Susan Hack, né? Hack, né? Susan Hack, inclusive, comenta, né? E, o, e dos americanos que trabalham com o pragmatismo, e que acabou, assim, não foi bem ele que criou o realismo jurídico, mas acabou encaminhando para esse percurso. Foi o jurista bem antigo lá da Suprema Corte, que é o Holmes, né? Oliver Holmes. Aí tem um livro, Direito Comum, que aí ele vai desenvolvendo, né, os temas, como tudo começou. E o pragmatismo, o que é? O pragmatismo ele dá ênfase muito mais nos resultados do que nos meios. Então, ele é verificacionista de resultados. Você verifica resultados, mas ele não é verificacionista dos meios pelos quais você chegou ao resultado. Na prática, é como se você decidisse primeiro e fundamentasse depois, né? O João Maurício Deodato tem um livro, né? Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito, uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. É um livro fantástico, fabuloso, né? Outros desses livros assim, que se você fizer a leitura, você fica maravilhado, né? É no auge da maturidade do João Maurício Deodato, né? Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo, maturidade intelectual. Né? Aí ele menciona esses aspectos, alguns aspectos que eu toquei hoje aqui com vocês. Então, primeiro você fundamenta, aliás, primeiro você decide, depois você fundamenta. Então, primeiro você verifica se o resultado foi cumprido, depois você dá uma justificativa plausível. É por isso que na metodologia do realismo americano, você percebe que um jurista
da Suprema Corte, ele pode até decidir intuitivamente. Tem controvérsia sobre isso, na intuição, com base em critérios econômicos de menos custo, né, de maior celeridade, maior economia, né, de melhores resultados, fundamento depois. Né? Então, o pragmatismo acaba sendo algo prático, mas é muito mais do que isso, porque é uma relação entre meios e fins, com ênfase nos fins, maior ênfase nos fins. Né? Então, por exemplo, se eu for aplicar o pragmatismo no processo penal, aí depende muito da postura que você vai pensar, você vai depender do o que você tem por finalidade do processo penal. Né? Alguns dizem que a finalidade do processo penal é punir, outros dizem que a finalidade do processo penal é pacificação social. Mas processo não dá paz, né? Processo é uma guerra, né? A paz que se refere ali de pacificação é que você coloca um terceiro para resolver o teu problema, né? Então você vai evitar briga, né? Hoje se quer introduzir a vítima dentro do processo penal e voltar a briga para dentro do processo. Aí que não vai ter paz. Mas a ideia de pacificar é você evitar que as pessoas resolvam pelas próprias mãos, né? Então, por exemplo, eu tive um grave problema na minha vida, eu vou entregar a doutora Tatiana para ela resolver para mim, eu não quero nem conversa com essa pessoa. Resolva para mim, por favor. Então, o processo tem essa finalidade de paz. Mas tem uma finalidade maior, que aí eu posso pensar em aplicar pragmaticamente o direito processual penal, que é a finalidade de tutela da liberdade. Mas como assim? É porque se você for aplicar o direito dogmaticamente, né, dogmaticamente, ou seja, o que eu expus aqui para vocês hoje, tem um pouco de zetética, né, pensamento interrogativo, quando eu falo filosoficamente, mas tem, sobretudo, um eixo dogmático. Um eixo como pontos de partida bem definidos e pontos de chegada. Como verdades que a gente precisa trabalhar para chegar até um porto. Né? Então, o processo penal é, sobretudo, o tutor da liberdade, porque para você suprimir essa liberdade, você precisa passar por esses canais da dogmática. Então, eu puno, mas puno seguindo os trilhos legais. Então, punir não é coisa fácil. Se eu for observar o trilho legal, punir é difícil, porque eu tenho que compreender os conceitos. Posso até descumprir tudinho, né? Mas vou estar sujeito a recursos. Né? Então, se a finalidade do processo é proporcionar maior liberdade, e se eu der mais ênfase na liberdade e menos na prisão, então o propósito de liberdade, se eu conseguir primeiro liberdade, depois fundamento, essa pragmática vai estar adequada. Mas, por outro lado, se eu usar a pragmática no sentido de instrumentalidade das formas, que tem até no nosso código, né, ali pelo artigo 565, né, do código, 572, né, se você alcançar o fim, apesar da forma, o ato deve ser convalidado, né? Você considerar sanada a nulidade, né? Então, toda vez que houver obtenção do fim a partir da forma, instrumentalidade das formas, né? O princípio da finalidade. Esse pragmatismo aí me parece que é um pragmatismo que conflita com a Constituição da República, porque se você for atrás da punição a todo custo, né? Você vai autorizar até procedimentos de tortura para se chegar a essa punição, considerando que você tem como culpado ou como uma pessoa responsável pelo crime aquele que está sendo apontado na petição inicial. Eu espero que tenha ficado mais claro o pragmatismo, né? Mas é um tema muito, muito legal. Né? Ele se relaciona com o realismo jurídico.
Eu trabalhei em Sobral um ano, então sou um cearense, um cearense por afinidade. Obrigado. Obrigado, doutora Tatiane. Não, no mais, assim, acho que as considerações que eu teria eu até já expus, queria só ratificar e agradecer mais uma vez a presença do professor Rosmar aqui. É um prazer aprendê-lo, né, aprender com o senhor. Hoje, aqui virtualmente, eu digo que eu aprendo com o senhor já há alguns anos, através do curso de Direito Processual Penal, viu, professor? Obrigado. Então, hoje pude aprender aqui com o senhor na academia. Muito prazer, muito obrigado. Tá, muito grato. Estou feliz também, viu? Doutora Tatiana, estou feliz com o nosso contato. Vamos junto aí para outros projetos. Bacana. Foi. 3 anos, 3 anos. Eu estava ansioso para terminar. Mas foram 3. Eu não gosto de desistir das coisas no meio do caminho. Como eu tinha prometido, aí eu aguentei até o final. Mas saiu, né? Extensamente, porque é muito conteúdo mesmo. Doutor, no mais, muito, muito obrigada. Excelente noite a todos. E lembro mais uma vez sobre o nosso evento que vai acontecer em agosto. Para quem quiser ir, serão todos muito bem recebidos. Será um grande prazer poder contar com a presença. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Até a Obrigado. Até a próxima, próxima. Um doutora abraço a Tatiana. todos. Valeu. Abraço para todos vocês, gente. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Boa noite.